Olá, está começando mais um Revista TST, o programa do Tribunal da Justiça Social. Veja o que preparamos para a edição de hoje. Por descumprir norma coletiva, a Petrobras deve pagar dias de paralisação. Justiça Trabalhista vai julgar a ação sobre condições de catadores em aterro sanitário. A competência foi reconhecida por se tratar de saúde e segurança do trabalho. E ainda, reportagem especial conta a história da carteira de trabalho. O Revista TST está no ar. Duas greves no setor de transporte coletivo ocorridas em São Luís e em Brasília foram consideradas abusivas pela seção de dissídios coletivos. O principal motivo foi a falta de comunicação prévia sobre a suspensão do serviço, considerado essencial. Na época, os trabalhadores alegaram que as paralisações foram provisórias e espontâneas, sem participação sindical e por pouco tempo. Mais detalhes sobre esses casos com o repórter Rafael Silva. Oi, Rafael. Oi, Anderson. Oi, Luana. No caso de São Luís, no Maranhão, os rodoviários de uma empresa de transporte coletivo de passageiros pararam as atividades com o objetivo de questionar a forma de pagamento de salários, que seguia as medidas emergenciais referentes à pandemia de Covid-19. A empresa alegou que o movimento, iniciado nas primeiras horas da manhã e encerrado antes do meio-dia, não foi comunicado com antecedência, como exige a lei. A companhia afirmou que o ato causou prejuízos empresariais e à sociedade. O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, considerou que não houve uma greve e sim uma manifestação por causa da insegurança vivida pelos profissionais durante a emergência sanitária. O relator do caso na sessão de dissídios coletivos do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, seguiu o entendimento da Corte Regional, que havia rejeitado o pedido de declaração de abusividade feito pela empresa. Eu creio que a decisão do TRT está bastante razoável. Ele negou provimento a essa ação. Não considerou greve, não considerou abusivo, obviamente, em consequência, e não deu também a tutela de urgência, porque o movimento se esvaiu, conforme em controvérsia nos autos, em poucas horas da manhã desse dia. O voto foi acompanhado pelo ministro Agra Belmonte. Diante das circunstâncias, do fato de não ter trazido, segundo relata, nenhum transtorno, que foi razoável. Eu, pedindo vênia divergência, acompanho o ministro relator. Mas no julgamento do recurso da empresa, prevaleceu o voto da ministra Maria Cristina Peduzzi. Ela considerou que, por não ter havido comunicação prévia 72 horas antes da paralisação, a greve deve ser considerada abusiva. E eu estou invocando aqui fundamento do parecer da douta Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região, que, próxima à realidade dos fatos, considerou a greve abusiva, já que não há qualquer documento nos autos que comprove, diz o parecer, a comunicação prévia ao empregador e à comunidade acerca do início da paralisação que ocorreu em atividade essencial. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga acompanhou a divergência. Se houve greve, tratando de serviço essencial, haveria necessidade de observar os requisitos da lei. Se houver relativização dos requisitos da lei, evidentemente que a deflagração, sem o prévio aviso, sem uma pauta de reivindicações, sem Assembleia Geral que a justifique, me parece que nós estaríamos abrindo para a greve sem qualquer fundamento ou sem qualquer cumprimento de requisito. Por maioria de votos, prevaleceu o entendimento da ministra Maria Cristina Peduzzi e a greve ocorrida em São Luís foi considerada abusiva. A SDC também analisou outra interrupção de trabalho no transporte público, que envolveu 4 empresas de Brasília. Segundo o sindicato da categoria, o movimento foi uma paralisação provisória das atividades, iniciada espontaneamente por falta de pagamento de horas extras. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, considerou o ato abusivo. Entre os motivos, a falta de aviso prévio e de aprovação prévia em Assembleia Geral. Entendimento diferente do ministro Maurício Godinho Delgado,
que seguiu o relator do caso no TST, ministro Agra Belmonte, no sentido de afastar a abusividade. Estou aqui entendendo que não houve abusividade, conforme o eminente relator examina, desconto de poucas horas não trabalhadas num único dia de paralisação e pelos demais fundamentos lançados pelo eminente relator. Estou acompanhando o voto do eminente ministro Alexandre Belmonte. Mas prevaleceu o voto do ministro Ives Gandra, que levou em conta a falta de comunicação prévia para iniciar o movimento, além da ausência de comprovação da falta de pagamento de horas extras. O ministro Aloísio Correia da Veiga concordou com o entendimento. Inicialmente, observo, conforme consta do acordo recorrido, a paralisação do dia 16/7/2020 é incontroversa. Também é incontroverso que essa paralisação foi temporária, cerca de 4 horas na empresa Viação Pioneira, e um só dia para demais empresas citantes. A Expresso São José afirmou que o serviço somente foi normalizado após 18 horas e a Autoviação Marechal afirmou que é o protocolar dissídio, matéria similar àquele que nós julgamos anteriormente com a greve atípica. Por maioria de votos, a greve iniciada em Brasília também foi considerada abusiva. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Rafael. Bom trabalho para você. Muito obrigada pelas informações, Rafael, e até a próxima. Agora uma dica. Previdência do Trabalhador Rural é o tema do mês da Biblioteca Délio Maranhão do TST. O material aborda assuntos como a previdência social rural como meio de promoção do desenvolvimento sustentável, a mulher do campo e os estereótipos de gênero. A coletânea abrange ainda, Luana, a comprovação da atividade laboral do trabalhador rural, a exclusão em comunidades quilombolas e os impactos da tecnologia e da mecanização para o trabalho no campo. O acervo conta com artigos e capítulos de livros, entre outros formatos digitais, e pode ser acessado pelo QR Code no canto da tela. No próximo bloco, Justiça do Trabalho deve julgar a ação sobre condições de catadores em aterro sanitário. É daqui a pouco. Chegou a hora de conferir os julgamentos das turmas do TST. Começamos pela sexta turma. Por ter descumprido norma coletiva, a Petrobras vai ter de pagar dias de salário descontados da equipe devido a uma paralisação. Os petroleiros fizeram greve por 2 dias e o ato foi considerado legítimo. Na ação, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Petróleo disse que a categoria fez greve em São Mateus do Sul, no Paraná. A paralisação foi motivada pelo descumprimento de cláusula de acordo coletivo de trabalho, que previa a negociação antecipada para reduzir o efetivo e o número de postos de trabalho. Segundo o sindicato, apesar de o movimento grevista não ter sido considerado abusivo pela Justiça e não ter havido negociação sobre os dias parados, a Petrobras fez o desconto do período não trabalhado. Por isso, a entidade sindical pediu à Justiça do Trabalho a devolução em dobro dos valores descontados. Ao acolher o pedido, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná considerou os motivos da greve legítimos, porque diziam respeito à redução de pessoal. O TRT observou ainda que os descontos tinham caráter nitidamente punitivo e só se justificariam se a paralisação tivesse sido declarada abusiva, mas não houve discussão a esse respeito. Na tentativa de rever o caso no TST, a Petrobras argumentou que, de acordo com a lei de greve, a participação em movimento grevista suspende o contrato de emprego e, portanto, os dias não trabalhados poderiam ser descontados. A relatora do caso na sexta turma, a ministra Cátia Arruda, explicou que, de fato, a greve configura suspensão do contrato de trabalho e que, por isso, como regra geral, não é devido o pagamento dos dias parados. No entanto, há situações excepcionais em que a remuneração deve ser mantida. Uma delas é quando há descumprimento de norma coletiva, como ocorreu no caso. Quando a questão é negociada entre as partes ou também em situações excepcionais, como no caso de paralisação motivada pelo descumprimento dos instrumentos normativos celebrados pelas partes e ainda vigentes,
o não pagamento de salários ou más condições de trabalho, enfim, situações que envolvem saúde e segurança no trabalho de forma muito aviltante, e isso pode resultar ao entendimento de que essa paralisação se configura como uma interrupção contratual, e aí sim seriam devidos os pagamentos dos dias não trabalhados. A decisão foi unânime. A Petrobras entrou com embargos declaratórios. Fechando os nossos destaques, a 7ª turma reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação sobre as condições de saúde e segurança de catadores de lixo no Distrito Federal. Com a decisão, o processo vai voltar à primeira instância para julgamento de mérito. O Ministério Público do Trabalho entrou com ação civil pública em 2015 contra o governo do Distrito Federal, o Serviço de Limpeza Urbana do DF e 2 empresas contratadas para a prestação de serviços no aterro sanitário conhecido como Lixão da Estrutural. O local foi fechado em 2018 e até então era considerado a maior área destinada ao despejo de rejeitos da América Latina. O MPT argumentava que a realidade no local era de abandono, descaso e omissão em relação aos catadores, que eram obrigados a colocar a própria vida em risco para trabalhar. Na ação, o Ministério Público do Trabalho apontou riscos ergonômicos, físicos, químicos, biológicos e psicossociais. Indicou também perigo de explosões e incêndios. Segundo o MPT, pelo menos 3 acidentes com morte ocorreram no local. Em um deles, uma carreta de lixo tombou sobre uma catadora. Em outra, houve um atropelamento por trator no pátio do aterro. E num terceiro, houve um afogamento na Lagoa de Chorume. O processo foi extinto pelo juízo de primeiro grau e a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins. Para o TRT, a Justiça do Trabalho seria incompetente para julgar o caso, porque não havia relação de emprego entre o governo do DF ou entre as empresas prestadoras de serviço e os catadores. Ainda de acordo com o regional, a questão dizia respeito a políticas públicas de inserção social e promoção da dignidade humana, e não ao descumprimento de obrigações trabalhistas sobre saúde e segurança. No Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Agra Belmonte foi o relator do recurso de revista do MPT. O ministro considerou que a decisão do Tribunal Regional desrespeitou normas constitucionais e internacionais vigentes no Brasil, que garantem um direito a um ambiente laboral sadio, seguro e protegido. Para o relator, essas garantias independem de o trabalhador atuar na informalidade ou ter vínculo de emprego. De acordo com ele, houve questionamentos acerca de qual ramo do Poder Judiciário seria competente para apreciar e julgar as controvérsias relacionadas ao ambiente de trabalho. Contudo, após a edição da súmula 736 do Supremo Tribunal Federal, a questão não comporta maiores discussões. Nessa súmula, o STF decidiu que cabe à Justiça do Trabalho julgar as ações motivadas pelo descumprimento de normas trabalhistas relativas à saúde e segurança dos trabalhadores. Diante da competência reconhecida, o processo vai voltar à primeira instância para julgamento do mérito. Vamos fazer uma pausa e depois do intervalo, reportagem especial conta a história da carteira de trabalho. A gente volta já. Ela registra a trajetória profissional de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Já sabe de quem eu estou falando? Da carteira de trabalho. A CTPS, como conhecemos hoje, foi criada em 1969, mas começou a ganhar forma 78 anos antes. Exatamente, Luana. E para conhecer um pouco mais sobre essa história, o repórter Rossini Gomes preparou uma reportagem especial. Vamos ver. Direito. Segurança. Reconhecimento. Esperança. Inclusão. Ela carrega muitas virtudes, conquistadas ao longo de décadas. Hoje faz parte da vida de Stephanie, Luiz, Ronalda e Arthur. Trabalhadoras e trabalhadores que estão no início ou no fim de uma jornada amparada em direitos. Desenvolvimento profissional. Crescimento. Autonomia. Progresso. A carteira de trabalho que conhecemos hoje, criada em 1969, começou a ganhar forma 78 anos antes.
Em 1891, buscou-se regularizar o trabalho de menores que trabalhavam nas fábricas da então capital do país, o Rio de Janeiro. Já no comecinho do século XX, surgiu a Carteira de Trabalhador Agrícola. Em 1932, foi instituída a Carteira Profissional. Por fim, um decreto-lei criou a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Era 10 de outubro de 1969. Ao longo dos anos, o documento garantiu muito mais do que direitos trabalhistas. A polícia chegava pedindo carteira de trabalho. O professor de História e doutor em Economia volta ao século XIX para explicar que quem não tinha meios para se manter sem trabalhar estava sujeito à autoridade policial. Tudo sob o respaldo da Lei da Vadiagem. Em que contexto ela se estabelece e por quê? Ela foi criada a primeira vez em 1831, tá? Que é um contexto muito complicado para a sociedade senhorial brasileira. Todo africano que pusesse os pés no Brasil, depois de 1831, era livre. Tá? Então isso daí criou um problema para os senhores, porque a gente estava vivendo o boom do café e, de repente, acabar a oferta de pessoas escravizadas novas. E aí, né, se aprovou uma lei contra a vadiagem. E era crime, dava cadeia, tá? Aqueles que não demonstrassem que estavam trabalhando. Não existia carteira de trabalho. Não ter ocupação deixou de ser crime somente 110 anos depois, quando outra lei entrou em vigor. Era o Brasil do início da década de 1940, época da carteira profissional. Ter uma no bolso podia evitar a prisão num país ainda mais desigual. A partir de 1941 era contravenção penal. Então, quem queria se livrar de problemas com a polícia e com a justiça, precisava ter uma carteira de trabalho. De 1969 para 2024, 55 anos da Carteira de Trabalho e Previdência Social. As anotações escritas aqui registram a trajetória profissional de quem trabalha submetido às regras da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que completou 8 décadas em maio de 2023. E vale desde os 14 anos, com normas específicas para quem é menor aprendiz, até a pessoa que está prestes a se aposentar, seja de uma empresa privada, seja de um emprego público. Fica tudo aqui. Dentro da carteira de trabalho, a gente tem informações necessárias para que esse vínculo realmente tenha segurança, como o cargo, a remuneração que ele vai receber, anotações dos direitos dele, como férias, entre outras atividades que possam acontecer na sua jornada de trabalho. Mas mais do que isso, ela também é um símbolo de garantias e de deveres. O documento é também um importante medidor econômico, capaz de traçar os índices de emprego formal no país. Até julho de 2024, o Brasil somou cerca de 102 milhões de trabalhadoras e trabalhadores ocupados, um recorde. 46% tem vínculo empregatício intermediado pela carteira de trabalho. Arthur faz parte disso sem nem saber. Com 19 anos, ele está no primeiro emprego com carteira assinada. Eu gosto muito de vir trabalhar, de estar aqui, de poder ajudar os pacientes em si. Tem 10 meses que ele fala com orgulho que é auxiliar administrativo num hospital. Começou no segundo dia de 2024. Um presente de ano novo não só para ele. Eu ajudo em casa, né? Tem que ajudar, não tem como. Até porque eles sempre me ajudaram, então se eu posso, por que não ajudar? E eu acho que, de certa forma, dividir responsabilidades em casa é algo, para mim, eu acho prazeroso. Pagar uma conta, fazer a compra do mês, por exemplo. No caso de Stephanie, 18 anos, o vínculo entre ela e a empresa é como jovem aprendiz. Está anotado na carteira de trabalho há 10 meses. Comecei na remuneração estratégica e passei para o desenvolvimento depois de uns meses. E tenho desenvolvido aí essa parte mais administrativa, convidando os possíveis novos colaboradores para o processo seletivo. Tenho aprendido muito, evoluído muito e conhecido novas pessoas, né? Conhecido pessoas no mercado de trabalho, fazendo essa parte de network, que é muito importante. Tem sido muito, muito gratificante. Prestes a completar 50 anos, a Azulzinha se modernizou. Em 24 de setembro de 2019, os brasileiros passaram a contar com a Carteira de Trabalho Digital, ou CTPS Digital. Esse modelo substituiu a versão física, com acesso pelo computador ou pelo aplicativo.
ficou mais rápido e prático usar o documento. Stephanie solicitou a carteira de trabalho dela em 2021. Eu ainda achava que era física mesmo, e aí eu procurei uma agência, né, do trabalhador. A mulher explicou tudo pra mim certinho e explicou que não tem mais a física, né, apenas a digital. Então ela me deu todo um tutorial de como acessar, de como fazer. Cheguei em casa, eu fiz e foi super tranquilo. Quando apareceu lá no aplicativo Jovem Aprendiz e o valor, aí eu fiquei bem feliz. Falei, agora comecei a minha jornada. Gestora corporativa de RH, Daniele entendeu bem essa mudança. Todos os profissionais, sejam eles da operação à alta direção, precisam saber se portar frente a essa nova realidade. A vinda do e-social trouxe uma possibilidade da gente também aprender novos rumos para essa formalização. Dados mais recentes mostram que a CTPS Digital teve mais de 2 bilhões de acessos pelo portal GovBR e pelo aplicativo, desde quando foi criada. Até então, o serviço mais usado do governo federal. Somente nos 3 primeiros meses deste ano, foram 185 milhões de consultas, uma média de 84 mil por hora. Luiz tem 23 anos e obteve a carteira de trabalho aos 18, quando a transição para o digital já havia sido iniciada. Foi um dos últimos a conseguir a versão física. Independentemente do papel ou da plataforma em que o vínculo com a empresa está registrado, sente orgulho do documento, que garante direitos trabalhistas. Acho realmente muito bom, de realmente ter essa comprovação, né? De mostrar ali que não é qualquer coisa, né? Realmente é algo que de fato prova, né? Que eu sou um trabalhador. Eu estava precisando isso para minha vida, né? De ter uma ocupação, de ter novos áreas, né, na minha vida. No mundo do trabalho, a gratidão pode dar voltas. O responsável pela contratação de Luiz foi Técio. Quando entrou na empresa há 9 anos, era o primeiro emprego dele também. Hoje, num cargo de gerência, Técio busca abrir portas para novos talentos. Temos uma característica hoje de dar essa primeira oportunidade a jovens que estão querendo entrar no mercado de trabalho. Nós vemos que esses jovens eles conseguem agregar muitas características à nossa empresa, então eles entram com muita gana, com muita força, com muita motivação. Eu não esperava já no final, terminando a faculdade, né, no último semestre, já conseguir um emprego fixo. Então para mim foi uma surpresa. Quem reforça o valor do emprego é o sociólogo Sadi Dal Rosso, que durante 3 décadas deu aula na Universidade de Brasília sobre sociedade, economia e trabalho. Um triângulo social que nos dias de hoje resulta em quase 54 milhões de pessoas negras ocupadas, homens e mulheres, a maioria no país. Por isso, o trabalho registrado tem ainda mais importância para quem ganha pouco e tem a pele vista sob os olhos do preconceito. Professor, e a pessoa que trabalha com carteira assinada, ela é vista socialmente de outra forma? Sem dúvida, porque a sociedade, digamos, ela olha muito para o valor que tem a carteira de trabalho. Dá mais dignidade para a pessoa, né? Dá mais argumentos que eu posso, eu tenho, eu faço, sabe? Essa coisa da sua capacidade de atuação, de que sua intervenção no processo de trabalho é uma intervenção muito importante. Quem trabalha com carteira assinada tem mais segurança? Sim, tem mais segurança. É nessa garantia que Ronalda se apoia. Nos 33 anos de trabalho, passou por 7 empresas, 2 delas sem carteira assinada. Ela sabe bem a segurança que é trabalhar com direitos assegurados. Nesses 2 anos que eu fiquei sem a carteira assinada, sempre me incomodava. Por quê? Porque eles não retiam o FGTS, daí eles poderiam até dizer que eu não trabalhava lá. A supervisora está na empresa há 25 anos. Faltam 3 anos e meio para se aposentar. Uma vida traduzida em recompensas. Eu tive minha casa, eu pude ter um filho, eu pude ter um carro. Então são coisas que só vão te ajudando a agregar valor na tua vida. Então, querendo ou não, o trabalho hoje te traz todas essas coisas boas que você vai agregando com o tempo. Então, ela me ajudou. É esse resultado que Luiz espera colher lá na frente.
eu tenho esse propósito mesmo na minha vida de crescer e de criar uma família, né? Então, assim, de criar minhas próprias coisas, né? Meus próprios... questão de financiar um apartamento, de financiar uma casa. Como órgão máximo da Justiça Trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho desempenha um papel de estreita relação com a carteira de trabalho. Os dados que constam no documento são fundamentais para a solução de processos e garantia de direitos. O ministro Fabrício Gonçalves destaca a relevância das informações registradas. Se por acaso aqueles dados são irreais, é a Justiça do Trabalho que vai procurar a verdade real para que seja anotada na carteira de trabalho o dia real das férias, o verdadeiro salário, todo o tempo de trabalho, o que vai refletir na vida futura daquele trabalhador quando chegar ao ponto de aposentadoria. O ministro ressalta que a CTPS precisa continuar sendo valorizada, mesmo com o surgimento de novas formas de relação de trabalho. Aqueles que querem empreender e que têm no seu raciocínio, na sua cabeça, a possibilidade de criar sua vida própria, ele vai seguir. Mas aqueles que têm ainda a ideia de segurança, do emprego formal, ainda é a carteira de trabalho o ponto de referência e o ponto de orgulho daquele trabalhador. 55 anos de um símbolo, uma prova, um documento cheio de significados, que mais do que registra, dignifica. Quem tem a carteira assinada, né, se coloca num patamar melhor do que quem trabalha sem carteira assinada. O trabalhador, ao ter uma carteira de trabalho, ele tem um instrumento de luta em defesa das suas condições de trabalho. Se você tem uma carteira dessa assinada, digamos, para qualquer pessoa, é garantia na sua vida. É digno, você é um trabalhador, você tem isso assinado e você pode automaticamente, lá no futuro, usar disso aqui e falar assim, olha, eu trabalhei, eu ganhei e eu estou aqui. Fique agora com mais notícias da Justiça do Trabalho. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, criou a Secretaria-Geral de Gestão de Processos. A unidade vai se concentrar no gerenciamento eficiente dos casos recebidos e na redução do acervo pendente de julgamento. O ministro Vieira de Mello Filho realizou a primeira correição ordinária como Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Durante 5 dias, ele avaliou as atividades realizadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe. Entre outros aspectos, foram verificados o cumprimento de metas e a qualidade da prestação jurisdicional. A segunda turma do TST realizou a primeira sessão com a nova composição, que conta com 3 mulheres. As ministras Maria Helena Malman, Delaide Miranda Arantes e Liana Scheib fazem parte do colegiado. Essa é a primeira vez na história do tribunal que uma turma é formada apenas por ministras. O programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho entregou ao Ministério do Trabalho e Emprego estudo com sugestões de atualização de normas regulamentadoras. Entre as mudanças propostas está a ampliação da definição do que é local de trabalho. O estudo foi feito em parceria com o Ministério Público do Trabalho e com a Universidade de São Paulo. O Revista TST fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Até lá!